Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais um programa Papo Reto, direto dos estúdios da TV Reserva News. Para você, hoje tenho a honra de receber a convidada, vereadora reservense Giovana. Giovana é enfermeira do PSD. Apesar de nascer em Santa Catarina, ela veio bem nova para a reserva e se tornou uma reservense de coração. Ela, no último pleito, ela fez 312 votos e cumpriu agora seu primeiro mandato como vereador. Vereadora Giovana, né? Giovana, bem-vinda ao programa Papo Reto. Para começar, conta um pouco da sua trajetória pessoal e profissional, de você chegar até aqui. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Fernando, obrigado pelo convite. Então, eu cheguei em reserva, né? Tinha praticamente 5 anos de idade, né? Então, a gente construiu a nossa vida, né? Apesar que a nossa família era pouquinho, mas a gente construiu a nossa vida aqui em reserva. E eu trabalho na prefeitura, né? Eu sou enfermeira. Então, eu trabalho, vai fazer 22 anos, desde 2004. E aí começou a minha história, já trabalhando aí pela população em todo esse período. E a política veio, nem sei explicar como, foi uma coisa que nunca foi planejada, eu nunca planejei ser política e as coisas foram acontecendo. Minha mãe sempre gostou, sempre trabalhou, se envolveu em política, assim, ajudando, né, outras candidatas. E meu marido também gosta bastante, a gente sempre troca ideias sobre política. E apareceu essa oportunidade, eu tive esse convite, né? Na época o Show me convidou, né? A gente fez coligação com o partido dele e eu saí candidata. E acabou que, né, para minha felicidade, eu fui eleita. E agora estamos aí, trabalhando. Eu acho que eu vou corrigir, eu falei PSD, é PSDB, isso, né? Isso, só corrigir um pouquinho o que eu falei. E sua primeira experiência como vereador? Como tem sido essa experiência na Câmara? Assim, como tem sido esse trabalho? Eu sei, eu acredito que deve sugar muito, né? Então, na realidade, primeiramente, quando a gente decide se colocar numa carreira política, a gente precisa pensar que a gente tem que se doar. Eu não imaginava que essa doação era tanta, né? A gente tem que se doar, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar ter bastante conhecimento para a gente ter certeza daquilo que a gente está fazendo ali dentro, né? Porque é muito diferente do que a gente imagina. Então, a gente está fora da política, a gente dá nossas ideias é uma coisa, mas a partir do momento que você senta naquela cadeira, a tua responsabilidade aumenta muito, porque são decisões que você vai tomar para uma população, para uma cidade, né? Então, é muito diferente. De acordo com o site da Câmara, a senhora apresentou 17 indicações e um projeto de lei. Como avalia esse volume no seu primeiro ano de mandato? Que, né, agora praticamente se encerrou, né? É o primeiro ano, agora foi. Então, na realidade, essas indicações, a população, ela nos procura, né? Para a gente estar fazendo. Às vezes tem coisas que eu creio que, como o município ele acaba sendo grande, são demandas que às vezes não chegam até o pátio ou qualquer outra secretaria. Então, as pessoas nos procuram e a gente faz as indicações, né? E agora também eu apresentei o projeto de lei lá do LOL na Praça, né? Que eu acho que é como eu posso explicar, um evento assim muito legal, né? Que foi desenvolvido. Então, a gente tornando lei nesse projeto, qualquer outro prefeito que entre, ele vai ter que executar, vai ter que dar continuidade a esse trabalho, que é um trabalho que eu tenho certeza que toda a população gosta, porque eu creio que as pessoas ficam esperando, né? Aquele final de semana para se reunir, né, em família e curtir a Praça da Família, ficou tão bonita também, né? Então, eu acho assim que foi bem interessante. Então, ou seja, daqui para frente, próximo prefeito é lei pelo LOL da Praça. É lei, ela já foi sancionada, né? Então, a partir de agora, os próximos prefeitos, eles vão ter que dar continuidade nesse projeto. Falando nessa questão, a gente esses dias estava conversando com um grupo, nós estávamos num grupo, e foi cogitado sobre o LOL na Praça. E uma das reclamações que o pessoal falou muito, e eu acho que poderia se rever, é colocar cadeiras e mesas para sentar.
Porque às vezes as pessoas que estão com família, estão com mulheres com filho no colo, eles querem comer e querem sentar, e às vezes não tem, e acaba indo comer e já vão embora. Por quê? Porque às vezes muitas pessoas às vezes estão cansadas, não que vai lá para descansar, não é isso, mas comer pelo menos assim sentado. Então a gente ouviu isso, né? Deixo aqui já vamos dizer, um pedido, né? uma opinião sobre isso, né? Não, a gente pode estar conversando, né, com a Juliana, né, que é diretora da cultura. Eles têm uma associação também. Eu acho que todo o luau que eles estão fazendo, ele está melhor, né? A última vez até que eu tive no luau, eles já tinham colocado algumas cadeiras ali, eles mudaram onde fica as barraquinhas, né? Fecharam a lateral da rua. Então, pode deixar que eu vou levar sim essa ideia, né? E vou estar comentando com eles, mas em conversa, até quando a gente foi montar o projeto, eles têm muitas ideias. Muitas ideias. Sempre vai melhorando sim, a cada dia. Então né? eu acho que com certeza ele vai se tornar cada vez melhor, mas essa ideia eu vou levar sim. Grande parte das suas indicações está ligada à infraestrutura urbana, certo? Como iluminação pública, calçada, praças, vias. Porque essa área acabou sendo assim um presente nas suas proposições. Na realidade nem foi um presente, é porque são o que as pessoas nos procuram, né? Então eles entram em contato, mandam mensagem e acabou que a maioria das pessoas solicitaram ou a parte de iluminação ou a questão mesmo de calçada. E daí acho que acabou sendo isso, não que eu escolhi, mas as pessoas que me procuraram bateram mais nesse ponto. Então a gente acaba fazendo essas indicações. Como a vereadora é enfermeira, também tem muitas indicações, ou a bandeira que você leva é da saúde. Como que você vê a saúde hoje? Na realidade, assim, eu acho que depois que a gente se elege, é difícil você dizer que você leva uma bandeira. Eu vou defender só aquela secretaria ou só tal coisa. Não existe. Você tem que trabalhar num todo. Aonde que você vê que está precisando, você vai acabar indicando ou correndo atrás, né? Mas da onde necessita. Acho que talvez por eu ser enfermeira, e eu acho assim que é até interessante que a maioria das pessoas que me procuram não vem questionar de saúde. É muito pouco. Olha só. Em um ano, assim, se eu for falar para o tanto que você viu pelas minhas indicações, né? Então, são poucos. Eu vejo a saúde de reserva, eu acho que ela está cada vez melhor, né? Hoje, daqui uns dias, né, vai ser inaugurado o tão sonhado pronto atendimento, né? Fui convidada essa semana e fui lá fazer uma visita ao pronto atendimento. Vai ficar uma estrutura espetacular. Como é que eu posso falar? É o que a população merece. A nossa população merece melhor. Né? Com certeza. Então, eu acho que foi trabalhado, vai ser bem interessante e eu acho que a população vai ficar muito feliz. Né? Assim, na sua campanha, você falou bastante sobre a saúde, né? E o que, de fato, assim, a saúde andou nesse um ano que você está? Você acha que você conseguiu agregar um pouquinho na saúde, tipo, melhorando os atendimentos, cobrando, indo atrás, fazendo as indicações? Eu acho que assim, não, a gente acaba que a gente troca, como é que eu faço? A gente conversa. Conversa com a secretária, conversa com a coordenadora, às vezes que a gente acha que está tendo alguma deficiência em tal ponto, né? Mas eu acho que dos levantamentos, eu vou falar assim como enfermeira também, que eu acho que no começo teve muita rejeição da população e eu acho que é muito interessante os agendamentos, né? Porque antigamente as pessoas chegavam nas unidades muito cedo, né? E se formava aquela fila. Então, hoje, através do agendamento na unidade, o paciente tem que chegar um pouquinho antes da consulta, 10 minutos, e ele já é atendido. Aí muitos vinham falando, mas a gente tem que agendar para ficar doente. Não é isso, Fernando. Jamais um paciente vai voltar doente para casa. Sim, tudo vai de uma conversa dentro da unidade, com o enfermeiro. A gente tem as demandas espontâneas, caso o paciente não consiga ser atendido dentro da unidade, porque tem situações que o paciente não vai ser atendido na unidade. A unidade é atendimento eletivo. Se ele precisa do atendimento de urgência e emergência, a gente vai encaminhar para o pronto-socorro. Jamais esse paciente vai sair sem atendimento. A gente pode ver que está chegando cada vez mais carros, né? Hoje eu estava guardando o nosso carro, a gente tem alguns carros novos lá. Então a frota está muito grande, né? Eu acho que questão de agendamento também não está tendo dificuldade. Então eu acho que só
tá cada vez melhor, né? Lógico que tem pontos, tudo tem que ser corrigido, alguma coisa em outra. Mas a gente também tem que falar. Então, entre as tuas indicações na saúde, foi destinado um veículo para embuia e também um aparelho de laser terapia. Do laser terapia. Terapia. Isso. Essas demandas elas já caminharam, como Na realidade, o carro da embuia eu não conversei mais, até né, tenho que rever isso. Eu sei que o carro eu acho que talvez não seria tanto problema, o problema é o motorista, porque daí o motorista teria que ficar lá. E o motorista que era da embuia, por problemas de saúde, ele foi transferido para o município. Né? Então hoje ele atua aqui dentro da cidade. Então eu acho que não é nem por questão de veículo, porque eu acho que veículo é o de menos. Mas eu acho que é questão do motorista. De lá. Esse é o fator que você acha mais Isso, mas acabou que eu nem revi, mas até é bom que a gente pode estar dando uma conversadinha para ver como que está o andamento. O laser terapia é um aparelho muito interessante, né? Que ele é um aparelho que trata lesões, né? De úlcera, trata lesões mamárias, lesões que demoram um tempo para cicatrizar. O laser, com ele, a gente consegue melhorar a cicatrização, no caso, ele diminui o tempo de cicatrização. Em conversa, ele já foi licitado. Ele deve estar para chegar, o laser está por aí que já. Bacana, né? Não, esse sim, notícia boa para a com população, certeza, né? esse é bem interessante. E assim, ainda falando, já que nós estamos falando em saúde, eu vejo que a saúde é um gargalo no Brasil inteiro. Né? Sim. É um osso atravessado na garganta, né? Sim. Em relação à reserva, como que você vê isso? Eu não vejo saúde, eu vejo a saúde de reserva uma saúde boa, assim. Lógico, tem pontos que ele deve ser melhorado, mas hoje se investe, se eu não me engano, no último orçamento da prefeitura foi acho que 30, uma coisa assim, da arrecadação do município em saúde, né? Então, a única coisa assim que a população às vezes acaba, eu vejo que eles ficam eufóricos, é desse transporte que eles têm que ir até a cidade grande, no caso, Curitiba, eles vão Arapongas. Só que o que acontece são casos necessários, que você precisa de uma alta complexidade. São médicos especialistas, são cirurgias, que você necessita de um atendimento especializado. Então, infelizmente, na cidade menor não é só quem reserva. Não, todo mundo vai para lá, né? Sempre vai ter que viajar. Aqui é caminho, né? A gente sempre vê carros do pessoal do norte aqui que para aqui, né? Sim, porque Campo Largo, Rocio é referência, Curitiba tem hospitais, então, infelizmente, a gente consegue atender o suporte básico e aquele suporte que a gente consegue tirar o paciente daqui com vida e levar ele para um lugar que ele consiga o atendimento que ali ele necessita. Mas dizer que isso nunca mais vai acontecer é difícil. É difícil, né? Mesmo que você faça um hospital, nunca vai ter a especialidade que tem no hospital referência. Não tem. Tem muitas especialidades que o profissional também nem vem para cidade pequena, porque ele precisa de hospital maior, né? Então, eu acho difícil. Vamos mudar um pouquinho agora, né? Vamos falar sobre esporte. Né? A vereadora solicitou melhorias no ginásio de esporte Chicão e na pista de caminhada. Como avalia atualmente o nosso esporte hoje em reserva? Então, eu acho assim que ele vem crescendo, né? Ele está cada vez melhor, mas eu acho que ainda pode melhorar mais, né? Eu acho que o Chicão, ele passou, né? Ele teve algumas reformas, acho que faz pouco tempo, né? E a pista de caminhada, eles vêm... eles cortam a grama, tudo, eu acho que talvez melhorar a iluminação. Só que eu acho que por causa da Praça da Família agora, que tem a pista de caminhada, então acabou que muitas pessoas que iam para a pista de caminhada lá perto da BR, agora acabam fazendo a caminhada aqui, né? Bacana. Nós vamos agora para um intervalo comercial. Estamos hoje com a vereadora Giovana, tá? E já voltamos. Atendimento humanizado e equipe técnica qualificada. Estrutura ampla e confortável para oferecer o melhor cuidado para você. Bioanálises, em Reserva e em Baú. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim.
você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. O sabor que reúne a família em um ambiente aconchegante e cheio de energia. Aqui tem pizzas sensacionais, esfirras, batata suíça e playground para os pequenos se divertirem. Venha viver essa experiência em Reserva. Molino Pizzeria. Estamos de volta com a vereadora Giovana. Giovana, na sua opinião, a criação da Secretaria Municipal de Esporte, você acha que seria importante? Eu acho que sim, né? Talvez seria uma secretaria que teria, não sei como que funciona hoje, que só tem o diretor, né? Isso. O pastor Lauro lá, né? Então, eu não sei como que funciona as demandas deles, mas talvez seria que talvez ele teria mais autonomia, eu acho, né? Para tomar algumas decisões. Para desenvolver mais o esporte, Isso, né? isso. Não que não esteja, Não que não esteja, é né? isso, Ele né? está cada vez melhor, mas talvez... Joia, bacana. Uma recente emenda impositiva destinou recursos para fortalecer o esporte para o meio da aquisição de materiais esportivos e educativos, como jogos, bolas, oficiais, redes. Conte um pouco sobre essa destinação desses materiais, como que vai ser distribuído, já foi? Então, na realidade, essas emendas impositivas, desde quando eu entrei, o meu desejo seria de cada ano a gente destinar para uma secretaria. E esse ano, em conversa com vários professores de educação física, eles sempre estão nos pedindo algumas coisas. Então, eu achei interessante a gente aplicar, porque o esporte a gente sabe que ele é um meio de... o esporte ele tira muitas crianças aí da rua, né? E ele é bom para todo mundo, né? Então a gente fez essa indicação até para que fosse realizado compra de materiais, né? A gente sabe que está tendo esses... estão investindo bastante no vôlei, né? Uhum. Então tem muitas pessoas hoje que... né, a gente vê que postam que estão jogando vôlei, então a gente fez com o intuito talvez de investir, né? Até para chamar mais as pessoas também. Quanto mais você tiver material, mais você consegue aí investir em jogos, sei lá, de xadrez, investir nas quadras, na parte do vôlei, em bolas, trocar rede. Então, nessa parte, tentar melhorar cada acaba vez tirando mais. as crianças, as crianças ficam às vezes na rua brincando para vir ali mais no esporte, Com certeza, né? o esporte ele traz disciplina, ele é bom para tudo, né? Conte-nos também sobre o projeto de lei 148/2025, Galeria Lilas, que pretende manejar e dar visibilidade às mulheres que já exerceram o mandato. Conta um pouquinho para nós sobre esse projeto. Então, esse projeto Lilás, eu também, foi uma coisa que eu sempre idealizei, tenho acompanhado em outras câmaras, assim, que eu participo de um grupo, né, onde tem vários vereadores, então as mulheres estão apresentando o quê? Para a gente dar um destaque diferenciado no trabalho das mulheres. Então, essa Galeria Lilás, né, ela vai ficar lá na Câmara, vai ter um espaço onde a gente vai colocar as mulheres que já trabalham, as mulheres que já foram eleitas e as futuras que vão ser. Então, nós vamos ter um espacinho diferenciado ali para ter cada vez mais destaque. Joia, bacana. Vamos falar um pouquinho sobre o IPTU. É uma votação importante sobre o reajuste do município e a senhora optou por se absteve na votação. Qual o motivo de tomar essa decisão? Então, Fernando, na realidade, teve muito debate, né, a respeito dessa votação, né? Na realidade, é um projeto muito importante. A gente sabe que ele é um projeto que, infelizmente, se adiou agora, mas talvez futuramente ele vai voltar. A única coisa que eu acho que, às vezes, ele faltou um pouquinho ser estudado. Então, ele chegou ali meio em cima da hora
e faltou ter sido debatido ali entre os vereadores. Mas eu procurei, eu estudei o projeto, eu procurei as outras prefeituras, porque não é só reserva, então eu vi que teve muitas prefeituras que estavam votando, mais ou menos no mesmo prazo, o mesmo tipo de projeto. E por eu ter estudado, assim, ter visto a necessidade, que ele é um projeto que a gente não vai poder fugir. Eu acho que talvez ele teve uma contraversão ali, que não era tudo aquilo que foi comentado. Mas eu acho que talvez vai ter outra hora que ele vai vir para nós e a gente vai conseguir conversar melhor. E eu fiquei em paz, eu achei assim que o meu voto teria que ser aquele. Então eu agi com o meu coração. Você acha que tem que sentar e ser debatido, mesmo porque ele está bem desatualizado, né? Sim, é um projeto, nós temos a lei tributária, ela é de 2005, né? Então é uma lei muito antiga. Então foram coisas que foram deixando, né? Governos passados foram deixando e agora chegou que a gente vai ter que trabalhar ele uma hora ou outra, porque se faz necessário, até para a evolução da cidade, né? A gente sabe que tem muita coisa que depende para o crescimento da nossa cidade, o IPTU, né? E como é uma cidade pequena, deve ter tido críticas, né? Você recebeu algumas críticas, como que tem lidado com essas críticas? Com certeza, a gente sempre recebe, né? Porque como eu já havia falado para você, né? Antes eu vou falar aqui, quando a gente está sentado ou que a gente não é político, a partir do momento que a gente se torna político, tudo muda, né? A gente é um teto de vidro, a gente é visado, a gente é visto e... eu acho que a gente tem que trabalhar... como é que eu posso falar para você? Tem que levar... Cada um tem sua opinião, né? Então, quem me conhece, quem estava ao meu lado, sabe o tanto que me dediquei a esse projeto. Eu estudei sobre ele, eu fui a fundo, mas infelizmente eles, né, decidiram por segurar, né? Eles querem mais explicação, então é o direito de cada um tem o seu direito de voto, né? Então vamos ver mais pra frente. Com certeza, às vezes a gente se ofende, fica triste um pouquinho como é que eu falo, com as postagens lá que o pessoal coloca, a gente tem que, todo mundo tem direito de se expressar. Estamos num país livre, né? Com certeza, tem que aceitar. O que a vereadora considera um principal destaque no primeiro ano de mandato? Assim, esse me destacou, vamos dizer assim, a menininha dos olhos. Eu acho que talvez o luau foi uma coisa bem interessante, né? Esse se destacou bastante, o pessoal gosta bastante, né? Sim, né? Eu até recebi hoje, conversei com uma pessoa e ela me elogiou bastante a respeito do projeto, né? Que é uma coisa interessante, né? E a gente sabe que vai ser que vai acontecer para sempre, né? Então, talvez isso tenha sido algo de destaque. Isso. E o que é o maior desafio enfrentado também, assim, que você considera que é um desafio muito grande como vereadora? Porque a gente acha que as coisas, a gente acha que tem que acontecer muito rápido. E não é assim. As coisas não acontecem na hora que a gente quer. Porque nós trabalhamos com dois poderes, né? O legislativo e o executivo. Então os dois andam meio junto. Então tem coisas que a gente quer que aconteça, mas que a gente depende também do executivo, né? Então, depois que eu entrei ali, eu vi que as coisas é muito diferente do que a gente imagina ou que a gente quer que as coisas aconteçam muito da noite para o dia, e não é assim, né? É um pouquinho mais demorado. Ainda faltam 3 anos de mandato. O que você acha que são as principais metas para esses 3 anos? Então, eu acho que as principais metas é cada vez mais a gente trabalhar aí pela população, tentar buscar recurso, tentar estudar, apresentar novos projetos de lei, né? Buscar cada vez o melhor para a nossa cidade. Então, a gente se dedicando, se doando, eu acho que isso é o principal. Joia, bacana. A gente está indo para mais um intervalo. Hoje estamos aqui na TV Reserva News com a vereadora Giovana e já nós voltamos.
Atendimento humanizado e equipe técnica qualificada. Estrutura ampla e confortável para oferecer o melhor cuidado para você. Bioanálises, em Reserva e Imbaú. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. O sabor que reúne a família em um ambiente aconchegante e cheio de energia. Aqui tem pizzas sensacionais, esfirras, batata suíça e playground para os pequenos se divertirem. Venha viver essa experiência em Reserva. Molino Pizzeria. Estamos de volta, Papo Reto, aqui na TV Reserva News, hoje com a vereadora Giovana. Estamos no último bloco. Vereadora, historicamente nenhuma vereadora conseguiu a reeleição na Câmara. A gente vem acompanhando. A senhora pretende disputar a reeleição, mudar essa escrita? Então, Fernando, eu acho que é muito cedo para mim falar para você que eu vou disputar. Eu estou tentando dar o meu melhor, estou tentando trabalhar, conquistar coisas, né, para o nosso município. É muito cedo para mim te falar se eu vou concorrer à reeleição. Eu vou deixar as coisas acontecendo e mais para frente só o tempo, né? E a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus, né? O que for para ser, será. Mas eu não tenho nada ainda. Joia, bacana. Na sua avaliação, qual é hoje a área mais deficitária do município de Reserva? Qual que você vê hoje que assim é uma área bem difícil de trabalhar, que você tem acompanhado como vereadora fiscalizadora, né? Eu vejo contigo que a prefeitura se bate com isso. Eu acho que talvez estrada, né? Estrada. Eu vejo assim as estradas, por mais que hoje tenha, né? A prefeitura hoje conquistou, eu creio que vai conquistar mais maquinário, caminhões, né? Mas o nosso município ele é muito grande. Então, infelizmente, quando eles terminam de arrumar uma estrada, às vezes por questão de tempo, chove e acaba a estrada de chão, né? Acaba estragando e eles têm que retornar e às vezes eles estão do outro lado do município e a gente percebe assim que o que a população mais cobra assim, é a questão dessas estradas rurais, né? De todos os projetos que a gente falou, né, eu perguntei, tem algum que a vereadora queira falar, queira comentar, acha importante, que a gente às vezes não acabou passando em branco? Então, eu queria comentar um pouquinho mais sobre essa Galeria Lilás, né? Até por questão de história, né? Até quero ler a justificativa que a gente fez, acabou que aquele dia que eu apresentei o projeto não li, da série histórica das mulheres, né? Quanto tempo levou para uma mulher sentar ali naquela cadeira. Então, a partir desses registros oficiais, é possível identificar um dado fundamental para a compreensão da realidade política local. Durante 45 anos consecutivos, entre 1947 e 1988, nenhuma mulher ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Reserva. A ausência prolongada e representação feminina releva um padrão histórico de exclusão que não é exclusivo só do município, né? Mas reflete uma construção sociopolítica nacional no qual o acesso das mulheres aos espaços formais de decisão sempre ocorreu de maneira tardia e gradual, né? Aí só em 92 teve a eleição e a Ana Cláudia Garabelli, ela foi a primeira mulher, né, a ingressar no Parlamento Municipal, após quase meio século de eleições registradas, né? Aí nos anos seguintes que foram entrando as mulheres, que daí e nesse ano também ela acabou não assumindo. A gente não ficou sabendo por quê, né? Mas ela não assumiu. Aí nos anos de 2000 a Vera, né, Orno que assumiu. Daí nos anos de 2008 a Irene
Aparecida Lacerda, né? Em 2016 a Regiane. E 2020, vou falar de novo. Tá. Uhum. Em 2000 a Vera, aí 2008 a Regiane, 2016 a Sueli, e agora 2020 foi a Solange, que foi suplente, né, quando o vereador faleceu, e agora 2024 eu que sou a vereadora. Está bacana. E não tem nada, registros lá na primeiro, nenhuma mulher nem tentou. Tem algum conhecimento disso ou não tivemos nem candidata no período? Ele aqui não fala, Não fala. na série histórica. Aham. Mas às vezes pode ser que tenha alguém que tenha tentado, né? Sim. Temos que conversar com os antigos para saber isso aí. Isso. Nessa época até, o João Bueno, meu tio, foi prefeito, né? Então, se tivesse vivo, ele perguntava, né? Se tinha alguém, né? Mas enfim, tem mais pessoas que dá para a gente perguntar sobre isso. Mas enfim, falando um pouquinho, voltando um pouquinho, nós conversamos sobre o pronto atendimento. Tem uma previsão, será, vereadora? Eu acho que ele está nos finalmente, né? Eu acho que é questão de alguns ajustes ali, alguma coisa que está atrasado até na entrega. Será que os equipamentos já estão? Como que está? Ele está bem, a parte dos móveis já estão todos colocados lá dentro, em conversa até com o Moisés, né, que é o esposo da secretária. A parte de equipamento também, eles já têm praticamente quase tudo comprado. Então, assim, são alguns detalhes que, na realidade, é Curitiba, né, o pessoal acha que da César que precisa vir, né, para vistoriar e para liberar. Então, mas eu acho aí que agora está próximo. Que bacana, joia. Olha. Para finalizar a nossa entrevista, que mensagem para os eleitores que confiaram em seu trabalho e também, né, não é só os eleitores, enfim, você é vereadora para todos, né? Você gostaria de deixar para a população de Reserva? Eu queria agradecer a população pela confiança, né, nesses 312 votos que eu tive, né? Hoje, lógico, a gente não trabalha só para essa população que me elegeu, a gente trabalha para uma população toda, né? Queria dizer que a gente vem trabalhando aí sempre pensando no melhor. Muitas vezes tem coisas que nem aparecem, né? A gente acaba, nem coloca como indicação, mas a gente está tentando resolver por telefone, a gente vai até a pessoa, então a gente sempre está trabalhando, não só ali durante as sessões, e dizer que nesses próximos 3 anos aí, o que depender de mim, com certeza a Reserva tem só a crescer, e o município que eu me criei aqui, né, um município que eu gosto e que eu quero que ele seja cada vez melhor. Quando eu me decidi, né, me lançar candidata, eu sempre tive o intuito disso. Eu quero uma Reserva cada vez melhor, eu tenho meus filhos aqui, eu quero que eles cresçam aqui com uma cidade cada vez mais bonita, com uma cidade cada vez mais desenvolvida, e que é isso, que Reserva seja... Cresça sempre, com prospere. certeza. Vereador Giovana, em meu nome, em nome da TV Reserva News, agradecemos muito a sua participação aqui nesse programa Papo Reto, por estar sempre essa conversa agradável que nós tivemos. Estamos à disposição sempre. Parabéns pela sua caminhada, que Deus abençoe muito. Muito obrigada, eu fico muito grata ao convite, né, de vocês, fico muito feliz, né. Eu queria desejar a toda a população de Reserva um Feliz Natal, né, um Feliz Ano Novo, que 2026 seja um ano muito melhor que 2025. Tenho certeza que grandes projetos, né, está acontecendo e vai acontecer. Então, Reserva só tem a ser cada vez melhor. Então, que Deus abençoe a cada um, né, a cada pessoa. E vamos junto aí, vamos trabalhando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Chegamos então ao final, mais uma entrevista com a vereadora Giovana hoje. Encerramos mais um programa Papo Reto.